Já faz algum tempo que eu estou com este vídeo aqui no gatilho, meu irmão Ramsés, que inclusive estava sendo canceladíssimo esses dias. Eu perdi tudo, viu, irmão? Acabei não acompanhando o seu cancelamento, peço perdão aí pela indelicadeza, que eu tava também sendo cancelado aqui desse lado e acabei que me distraí, né? Mas se eu soubesse, eu tinha ido lá te defender, porque, claro, você é um cara incrível que merece todo o carinho. E também atenção, porque enquanto eu te defendo, eu inevitavelmente também ia dar risada do que tá acontecendo, porque aquele vídeo que você fez a respeito da Diaba, simplesmente o melhor vídeo que eu assisti na internet esse ano. Ainda se possível, Pois manda não. uma camisa daquela pro Giga. Sim, que ficou faltando uma pra mim, né? Tem que ser XXX a triplo X. O tamanho maior que tiver, dinossauro de peruca. Obrigado, irmão, tá? E parabéns aí pelos vídeos. Mas hoje a gente vai falar novamente do meu, do seu, do nosso cancellation. Estamos com um vídeo aqui onde aparentemente o Wagner Tragicômico causou uma guerra depois de um debate. Ainda estamos na esteira daquela palhaçada que fizeram depois da nossa live do MBL. Calma que esse assunto, ele ainda tá no ar, mas já tá evaporando, tá? Vem cá que esse conteúdo aqui é legal. Perfeito. Então o vídeo do Ramsés é sempre muito bom. O pequeno meu irmão, diga. E aí, seus bunda rachada, tudo bem com vocês? Ô Barros, você se ofende com o apelido bunda rachada? Não, porque a minha bunda é rachada, ela Você tem tem uma um rachada rasgo no meio. É? Aham. Você tem uma rachada no meio só da bunda ou na frente também? Não, só da bunda. Obrigado. Infelizmente, chegou o dia em que o tragicômico vira alvo de quem ele menos espera. Ironicamente, dessa vez ele não tá... Pô, foi tão injusto tudo isso que fizeram com o Wagner e continuam fazendo, porque sempre fica um ou outro louquinho remanescente, né? Mas é natural, porque assim, às vezes é o mesmo louquinho, tá? Então presta atenção com isso também, porque é muito fácil criar perfil no Twitter. Às vezes o mesmo louquinho parece que é 10. Tem essa questão aí. tá brigando com o pessoal da esquerda. E quando eu vi isso eu pensei, ué, como assim? Um bom louquinho dedicado, ele parece ser uma galera, sacou? Tragicômico não quer mais ser o Ranger Vermelho? Por que o pessoal de verde e amarelo tá brigando com ele? O que tá acontecendo com o nosso emo favorito? Olha E lá. por que ele tá sendo atacado? Nosso emo querido, né? Eu nunca cheguei a conversar diretamente com ele de uma forma profunda a respeito de política. É muito provável que antes eu converse com Wagner a respeito de Magic, uma build aleatória de RPG, do que a gente Gostei desse build escrito com I, né? Ah, mas não tem problema. Ponto de exclamação, Bill A. A gente tá aqui pra ajudar se precisar de alguma coisa. Tô brincando, Ramsés, vem comigo. acabar conversando sobre política. Eu considero o Wagner um cara que fala muito mais coisa de... Cara, o Wagner é simplesmente genial. É um dos caras mais inteligentes e doces que eu já conheci na minha vida. Você, pra brigar com o Wagner e falar mal dele, provavelmente isso diz muito mais a respeito da tua personalidade do que da dele. Porque é um cara muito fácil de lidar. Mas muito mesmo. E gato. de nerd do que de política. Mas também acho que ele é um cara que entende muito mais de política do que coisa de nerd. E há uns 2 dias atrás... E eu acho que nesse ponto o Ramsés tá um pouquinho equivocado. Porque se você entrar, por exemplo, em alguns nichos da cultura pop, o Wagner manja de coração. Tipo coisas do Homem-Aranha. Ele fica alucinado. Ele gosta de verdade. É a mesma coisa que falar de Spawn comigo, sabe? Eu já fico meio trouxa já. É a mesma coisa pra ele e o Spider. ele teve a brilhante ideia de ir numa live com os caras do Uma brilhante. Conhece a brilhante ideia? Já ouviu falar, já? MBL. Live essa com 4 pessoas. Ele, o Giguinha, mais conhecido como Gigante Richard, que inclusive tô esperando até agora o convite para RPG, quando eu tiver Você vai participar de um RPG com a Liga Nerdola. Eu já te deixo o convite aqui aberto, tá bom? Nós estamos montando isso, Ramsés. Esse RPG deverá acontecer lá no canal da Liga. Tô falando com o Elvis, que é mestre, né? E inclusive é um contador de histórias fantástico. A gente vai organizar isso aí. Não sei se você tem tempo para participar de uma mesa longa, de um one shot, de alguma coisa que dure 1 mês, 2 meses, mas o convite já tá feito.
Verdadeiramente espero que você aceite participar, vai ser muito legal. Faltando o Minotauro Bárbaro na mesa, lembre, eu tô aqui disponível. Ó, Minotauro Bárbaro, pronto. A gente já sabe que será o seu char. Vai ser incrível, irmão. Eu quero muito pegar mais intimidade com você, se possível, te passar a mão. E do outro lado temos Junita e Renan Santos, que é um dos cofundadores e coordenadores do MBL. Mas nada que configure assédio. Afinal de contas, eu já tô sabendo que essa palavra pra você hoje em dia tem representado um certo desconforto, porque, né, Vossa Senhoria tá sendo acusado indevidamente, de forma absurda, de algo do tipo, simplesmente porque fez um vídeo de humor com conteúdo que estava disponível na internet. Você é gênio, irmão. Seguimos. E o tema da live era pra falar da direita, com o título A Direita Deve Se Unir? Olha lá, MBL versus Liga Nerdola. A gente ainda colocou versus. E mesmo assim, o afegão médio faz questão de ir lá. Depois dessa live, tanto Nem assiste a porra do debate e vai falar, olha, é o amendoim, né, velho? Wagner como o Gigante Richard aparentemente foram atacados pelo pessoal que é um pouco mais fanático. Muito atacados. Eu não vou entrar muito a fundo em detalhes, afinal uma live de 2 horas, e eu quero usar isso de ponto O papo foi muito bom, a meu ver, excepcionalmente produtivo. pra falar outra coisa a respeito de outro pensamento que eu tenho. Porque simplesmente tem algumas coisas que o pessoal que é um pouco mais extremista aparentemente não consegue entender. E isso tem ambos os lados, tanto direita quanto esquerda. Não tem uma flexibilidade no campo na hora de expor uma ideia adiante, ou senão acabar ouvindo uma ideia contrária. Só tem uma indisposição absoluta na hora de você ouvir um ponto de vista contrário ao seu. Em debates e discussões, as pessoas estão muito mais interessadas em falar do que ouvir e acabar entendendo. Não, isso é uma merda, mas todo debate é sempre assim. A pessoa vai lá pra falar o ponto dela e não tá nem um pingo, não demonstra uma vírgula de possibilidade de mudar minimamente uma ou outra opinião. Não tem. O debate normalmente é um showzinho, né? Lendo o seu ponto de vista, é o menor dos interesses em uma situação como essa. Sim. O que é curioso é que isso não acontece em uma conversa Ô, Barros, esse seu WhatsApp aí tá enchendo o saco, hein, velho? Talvez seja o seu. Será? normal entre 2 ou mais indivíduos. Ninguém acaba entrando em um debate com o intuito de sair dali com a opinião mudada, e sim no intuito de você mudar a opinião da pessoa que tá do outro lado. O que faz com que tudo isso gere um espetáculo por si só. E um exemplo perfeito que eu posso dar foi quando o Pablo Marçal, num debate da Band, acabou tirando a carteira de trabalho na frente do Boulos, fazendo algo. O exorcismo de Emily Boulos. Saiu o vídeo lá no canal principal, você viu? Excelente performance. E poucas pessoas perceberam. Marçal, você é um mentiroso compulsivo. É viciado em mentir. É impressionante. Eu acho que você veio pro debate, as pessoas percebem com a sua plateinha e tal. Tá, eu sei que não tem nada a ver com a linha de raciocínio que o Ramsés está desenrolando agora, mas assim, com infinitos defeitos que o Pablo Marçal tem, e eu sei, se eu votasse em São Paulo, 1000 vezes Marçal do que Guilherme Boulos, tá? Isso aí, sem hesitar. Pra tumultuar. Você é o Padre Kelmon dessa eleição. É isso. É engraçado ele ser o Padre Kelmon e, de certa forma, infelizmente, tem um pouco de fundamento no que o Boulos está falando, porque ele é o show, né? Ele é o Cabo Daciolo. Ele é aquela figura que todo mundo tá olhando, esperando o próximo meme. É claro que o Pablo Marçal tem um outro nível de profundidade nas coisas que ele faz com maldade, sacou? Então ele sabe o que ele tá fazendo. Ele é muito mais inteligente que um Padre Kelmon da vida. Mas mesmo assim, é o candidato do meme. E ele é o candidato perigoso dessa eleição, né? Porque me parece que o Boulos e os outros já estão arregando, querendo boicotar ele nos debates e deixar ele de fora. Já tá rolando isso, não tá? Isso que você é. Eu sou o Padre Kelmo, eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho, que nunca trabalhou, um grande vagabundo nessa nação. Ó, a sacada é sensacional, velho. Então, aceito sim exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Tô pensando em me mudar daqui. Essa é a pergunta dele? Tempo é livre. Essa é a pergunta dele? Bom. Você que O Boulos é muito ruim, velho. tá me assistindo, por que você acha que ele fez isso? Você acredita que o intuito ali realmente é fazer o Boulos ver a Zuzinha e acabar sendo exorcizado do nada? Ou sei lá, o objetivo dele era despertar algo dentro do É o show. Boulos pra fazer com que ele começasse a trabalhar e deixar de invadir o terreno dos outros? Tudo que tem aí é um grande palco, é um grande circo. Ninguém tá ali pra acabar convencendo alguém naquele ambiente. Eles estão ali pra se provarem superiores aos seus adversários. Não, foi sensacional, cara. O chat tá apontando uma coisa aqui que é realmente pra se pensar, né?
quem comparou o Pablo Marçal com o Padre Kelmon foi o próprio Boulos. E ele foi muito rápido de atrelar a carteira de trabalho no bolso, sacando que ele já estava com aquilo ali para fazer a piada, lógico, mas será que antes disso ele ia falar do exorcismo? Ou ele juntou uma coisa com a outra? Você tá entendendo? O Pablo Marçal, ele tem realmente uma velocidade de raciocínio, porque eu não acredito que tenha sido combinado entre os dois. Aí já é conspiração demais até pro meu nível de chapéu de alumínio, entende? Então acho que ele realmente tem uma velocidade de raciocínio muito foda. E olha, todo mundo faz isso. Até o Boulos, quando ele responde o Pablo Marçal, também usa o mesmo tipo de poder. Olha, eu tenho o maior orgulho de ter começado a dar aula há mais de 20 anos na Escola Estadual Maria Auxiliadora, Thalita, comprovado. Sou professor. Então isso é uma outra informação que também foi questionada esses dias, hein? Eu não sou coach. Não ganho Eu dinheiro não sou coach. Eu não sou coach. enganando os outros na internet. Tá? Na internet. Ele tá... isso é uma imitação do Lula até no jeito de falar, não? Ou tô viajando? É escola Lula até... Ele tá tentando imitar até a dicção do papai, é isso mesmo, não? Depois trabalhei na Faculdade de Mauá, na Escola de Educação Permanente, na Escola de Sociologia e Política, no Instituto Coupe, e até ser deputado federal, coisa que você tentou e não conseguiu, eu estava dando aula na PUC, na pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica. Então, fake news aqui, meu caro, não prospera. Honestamente, ele não quer convencer o Pablo. Não. Ele quer convencer as pessoas que têm um pensamento semelhante ao dele que estão assistindo aquele Dá um discursinho pro próprio público convertido, né? debate. É quase certo dizer que a real É uma resposta pra quem já gosta dele se sentir satisfeito de tê-lo visto reagindo, sacou? essência de debates foram extintas por conta disso. É sempre um querendo se provar melhor do que o outro, querendo provar que o outro é pior. E um ponto também que eu queria falar é que o Wagner é de fato uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Ele acabou Eu também. E doce. entrando naquela live pra acabar debatendo e conversando com o pessoal do MBL a respeito da união da direita, e por isso eu fiquei curioso, porque ao menos pra mim é uma resposta que já vem de imediato. Antes de você sequer terminar a frase da pergunta, eu já penso na resposta, de que é simplesmente impossível você fazer esse tipo de união. E não. É muito triste você pensar que é impossível unir as direitas. Mas hoje eu concordo com o Ramsés e com tantas outras pessoas que já faziam e vêm fazendo essa análise há muito tempo. Agora, se a gente for partir do pressuposto de que não se deve acreditar, pregar, né? Ou tentar passar adiante ideias que são utópicas, que são impossíveis, como é que você explica metade da internet ainda falando de comunismo? Hein? Porra, eu sou inocente de querer unir as direitas? É isso? Eu vejo metade da internet falando que o comunismo é legal, bicho. Você quer mais inocente do que isso? Eu não tô falando que não Eu sei que um percentual da galera que prega o comunismo não é inocência, é maldade, tá? Mas é que ainda tem muita molecada que acha que aquilo ali funciona. deve ou que é difícil de fazer, e sim que é impossível. Sim. E a mesma coisa acontece na esquerda também. Eles não são unificados como uma coisa só. E Não. o Giga nessa live, ele fala uma coisa muito interessante. Ó, que legal, me elogiou e eu fiquei tesudo. Agora, olha eu na tela aí, vocês estão me vendo? Ramsés, o que eu falei, pelo amor de Deus? Sobre acabar pacificando as coisas. Coisa essa que, apesar do ponto dele ser realmente bom, eu discordo um pouco. Ah, existe uma frase que eu concordo com ela. Eu acho que... Olha a carinha do Wagner enquanto eu tô falando. Ele tá morrendo de medo de eu falar merda. Hein? Você tá vendo essa risadinha? Isso aqui, ó, é um sorriso tenso. Ele tá, ixi, que esse cara vai falar agora? Vai falar merda. A gentileza gera lucro, sabe? E eu acredito que a maioria das vezes, quando as pessoas estão em cima do muro, quando a gente é gentil com elas, a gente acaba puxando a perninha um pouco pro nosso lado. Eu verdadeiramente acredito e já comprovei isso na prática. Um dos canais mais interessantes e discordantes da Liga Nerdola a princípio era o Engeek. E hoje ele é visivelmente nosso aliado e é um cara que eu considero, inclusive, um amigo pessoal, tá? Porque no momento em que ele nos criticou, eu fui relativamente gentil com ele e preguei essa gentileza por entender que ele também era um canal de direita e na prática eu tava certo. Desculpa, mas eu tava certo. Não é arrogância admitir que simplesmente o nosso plano ali funcionou. A gente conseguiu trazer ele para perto de uma forma gentil, né? E aquela gentileza transformou-se para nós em algo produtivo.
Tanto que no momento que eu tava sendo cancelado, o Henrique, que era um cara que não tinha a menor obrigação, tava me defendendo. Muito mais do que outros canais que, em tese, deveriam ter me defendido. Tá entendendo que loucura isso, cara? Então, assim, é real. A gentileza gera verdadeiramente alianças inesperadas. E visto dessa forma, é algo lucrativo. Num sentido mais amplo, eu não tô falando de lucro financeiro. Eu tô falando de aliados mesmo, entendeu? Então, eu já comprovei que isso aqui funciona. Sabe? Então eu tento muito ir pelo caminho da gentileza. Eu já desisti de unir as direitas, tá? Embora eu fale disso toda hora. O sorrisinho do Junito é sensacional. Isso é uma parada que eu já percebi que certas cisões são irreconciliáveis. Não, tem certas pessoas que realmente não vai dar pra você fazer certos amiguinhos retornarem. A gente já tá muito velho e já aconteceu um monte de coisa que não tem como perdoar. Eu entendo isso. Mas hoje eu parto do princípio que talvez fosse interessante para a totalidade do cenário pacificar. Não unir, pacificar. Eu tenho que admitir, do meu ponto de vista, vendo o Giga falar essas coisas, é um ponto nobre. Eu tenho que admitir esse fato. Só Eu tentei ser nobre. Olha o que eu ganhei. Só nabadas. que é uma coisa muito impossível de se acontecer. O Giga também é um cara Só bordoada. muito inteligente. Ele percebeu Me chamou de inteligente. Caralho, eu tô começando a ficar preocupado. Os caras me acham inteligente, eu sou um jumento, velho. Ô Barros, Prossiga. eu atrás de você sou um jumento. Posso falar isso ou não? Na frente também. Mas eu atrás primeiro, pode ser? Pode ser. Beleza, então fechou. Vamos depois a gente vê isso aí. que a união é uma coisa completamente fora de cogitação, Sim. por se tratar de algo quase como utópico, Utópico. uma realidade que seria impossível de alcançar. Só que eu discordo dele sobre esse ponto de pacificação, Olha lá. porque quando a gente fala em termos de paz e Que pena que ele discorda, era tão legal essa ideia. pacificação entre comunidades ou bolhas, isso envolve que você passe a aceitar algum determinado tipo de situação, que normalmente viria uma crítica, repúdio, Sim. ou se não algum Sim. tipo de consequência, que quando você tá em conflito com alguém que pensa É diferente, que exigiria uma margem de tolerância que para algumas pessoas eu vejo que talvez seja inadmissível. dificilmente você aceitaria aquilo quieto. Ou seja, Sim. nesses termos de paz, é como se você tivesse que aceitar algo que normalmente você criticaria, e que você Sim. não ficaria quieto diante de tal situação, Sim. o que acaba abrindo uma margem fodida para as famosas passadas de pano, que inevitavelmente acaba se transformando em munição argumentativa pro outro lado que você tá contra. É algo É verdade, mas em contrapartida é algo que a esquerda já pratica há muitos anos. Você vê figuras assim horrorosas, como o próprio Garotinho Espertinho, que durante a época da eleição de 2022 surgiam informações e casos e críticas a respeito do Papai Lulis, e ele insistia naquela narrativa medonha de que, ai, não é hora de falar mal, não é hora, né? Vocês lembram desse papinho? Lembram dessa conversinha? Ai, o momento não é propício para enfraquecer a candidatura do Papai Lulis. Eu sei que é horroroso, tá? Eu sei que passar pano não é e jamais será uma postura nobre. Só que muitas vezes você também não é nem relevar, sabe? É tolerar mesmo alguns problemas da própria direita. Se a gente fosse mais tolerante uns com os outros, o Bolsonaro talvez fosse o presidente hoje. Talvez. É muito chato olhar pra trás e tentar botar a culpa no cu de alguém, e eu já desenvolvi esse raciocínio algumas vezes, não quero me tornar tão repetitivo. Tem gente que bota a culpa no MBL por causa do voto nulo, né? Tem gente que bota a culpa no próprio Bolsonaro por conta da gestão da pandemia, entre tantas outras coisas. E tem gente que bota a culpa no sistema, que nem acredita na urna eletrônica, que acha que simplesmente fomos garfados. O fato é que na época estávamos especialmente desunidos, no sentido de um lado atacando o outro loucamente 24 horas por dia, né? E de fato tentando se sabotar. E hoje o que a gente está vivendo? O pior cenário possível para todos nós, que é Papai Lulis novamente no poder. Tá entendendo? É algo de se pensar, tá? ou mais no sentido de que, ei, você tá criticando A, mas por que você tá passando pano pra pessoa B então? Isso você Então, mas eu acho que a moda agora pode ser radicalizar. Só que radicalizar em 2024 significa perder de novo em 2026. É assim que eu vejo, tá? E é isso que vai acontecer.
Infelizmente. Você não fala, né? Pra isso você não fala nada. É mais ou menos isso que acaba Uma coisa, eu não vou ficar falando depois, mas vocês sabem que eu avisei. acontecendo. Mas eu entendi perfeitamente o que o Giga quer dizer. Obrigado, Ramsés, você é incrível. Afinal, na visão dele, ele acredita que tem um inimigo muito maior a combater, que É no isso aí. caso seria o pessoal da esquerda. Talvez eu até concorde que não existe um plano, uma ideia perfeita nesse caso, mas que sim, é uma alternativa menos danosa pro lado que ele acredita ou que ele defende. Digamos que seria algo menos pior em algumas aspas. Mas Ramsés, então o que você propõe nesse caso então? Pois é. Bem, meu caro, honestamente, eu não proponho nada, porque na minha concepção... Isso que é foda. Ao não propor nada, estamos fadados ao que já tá acontecendo. E eu entendo que o Ramsés não propõe nada porque é uma questão tão complexa e chata de lidar que simplesmente talvez, né, a melhor postura seja dele mesmo. É não propor nada e simplesmente ver acontecendo aí, vamos ver o que... Deixa um dia após o outro. É porque assim... A gente fica aqui batendo cabeça e discutindo dia após dia e tentando encontrar caminhos. Se amanhã, por um acaso, ok? Isso vai acontecer amanhã. Isso é algo que poderia acontecer. De repente, Bolsonaro e Kim Kataguiri cruzam na rua. Ok? Os dois cruzam. Eles Cruzam se em que cruzam. sentido? Não, um passa na frente do outro. Ô, e aí, como é que tá? Tá ok? Tá ok? Ô, para de falar mal da gente lá, hein? Tá ok? Porque o Bolsonaro, ele é um cara boa praça, vocês sabem disso. Ele é um cara boa praça. Eu vejo o Bolsonaro dessa forma. Ô, para lá de falar mal da gente, hein? O Kim Kataguiri num rompante de loucura. Então tira uma foto comigo, Bolsonaro. Os dois tiram uma foto um do lado do outro. No dia seguinte, cada uma das militâncias não sabe o que falar. Tem que readequar todo o discurso. Porque o xadrez 1 milhão de... E vocês sabem que isso já aconteceu outras vezes, tá? Eu não tô falando um negócio impossível, assim, a tempestade perfeita, não. Isso já aconteceu. Bolsonaro já abraçou e já apareceu com pessoas inimagináveis. E a mesma coisa o Kim Kataguiri e pessoas do MBL. O cenário político é político, não é radical. Consegue perceber essa diferença? Isso é uma diferença muito importante. Esse radicalismo você só vê na fanbase. Você não vê isso entre os pares, entre aqueles que compõem. O próprio Renan falou na live que quando Nicolas Ferreira e Kim Kataguiri se cruzam pelos corredores, o clima é amistoso. O clima é de meme. Eles entendem que jogam em times diferentes. Mas você apostaria na impossibilidade de uma possível aliança entre os dois num futuro não tão remoto assim? Você apostaria cegamente? Você realmente acredita Eles nisso? jogam em time diferente, mas quando são escalados pra seleção, eles jogam pelo Brasil. Eu não sei se essa comparação do Barros fez sentido. Porque, em tese, ambos já estariam jogando pelo Brasil há Não. muito tempo. Mas Não. tudo bem, eu entendi o que você quis Um dizer. tá jogando no São Paulo, o outro tá jogando no Corinthians e eles são escalados pra seleção brasileira pra jogar pelo Brasil. Mas olha, não sei se foi uma boa metáfora, Barros, não fica triste comigo. O que eu tô querendo dizer é que se você falasse pra um velho da minha família ou da sua 30 anos atrás que o Alckmin seria vice do Lula, ninguém jamais acreditaria nisso de jeito nenhum. Você não sabe o dia de amanhã. E eu tô falando de pessoas que nos anos 90 tinham muito mais diferenças do que um Nicolas e um Kim hoje em dia. Tá entendendo? Então, ó, cara, o tempo vai passar de uma forma muito interessante. Eu tomei minha porrada, eu tô tomando ainda, tá tudo bem, estamos aqui trabalhando, continuamos em ação, faturando e cuidando dos nossos negócios, tá tudo beleza, né? É óbvio que esse tipo de cancelamento atrapalha, tá? O canal do YouTube deu uma desacelerada no crescimento, uma outra coisa fica um pouco abalada por conta do... Algumas coisas melhoram, minha conta no Twitter bombou, beleza. Mas é claro que atrapalha em alguns aspectos. De toda forma, a gente vai passar por isso. A gente já tá passando, claro, já passou, né? Já estão rolando outros assuntos, inclusive o Ramsés estava sendo cancelado ao mesmo tempo por outro motivo. Só que assim, eu quero ver os próximos anos, cara. Eu tô ansioso pra ver
as próximas alianças, porque essa eleição talvez não modifique tanto o espectro geral da política brasileira. Agora, nas próximas presidenciáveis, eu não tenho a menor dúvida de que nós testemunharemos alianças inimagináveis, cara. E se preparem pra ver muita gente, dando tela azul. Ok? Coisa que não vai acontecer comigo e com você que tá aqui e pensa parecido. Porque desde este momento e desde muito tempo atrás, a gente tá buscando algum tipo de paz. Ah, mas é impossível. Tudo bem. Aqueles que desejam paz estão aqui comigo e a gente vai continuar tentando. Agora, o pessoal dando tela azul quando o negócio... Isso aí vai ser interessante, cara. Eu acredito fortemente que não tem nada que pode ser feito. O mundo é assim, tá em conflito desde que o mundo é mundo. E pelo que eu tava vendo, só pelos caras pensarem... Sim, desde Caim e Abel, inclusive, né? Indiferente deles exporem essas ideias, eles foram atacados por pessoas da própria bolha. O que é um absurdo, afinal de contas fomos lá para o debate, mas isso o Ramsés sabe. Pelo menos pelo pessoal que é um pouquinho mais radical. Como se eles não pudessem expor as próprias ideias, como se eles não pudessem ter o pensamento deles. Os caras só colocaram pra fora o que eles acharam. Eles não estão impondo nada pra cima de ninguém. E exatamente esse é o ponto que me fez fazer esse vídeo. Do jeito que as coisas estão hoje em dia, é como se simplesmente você não pudesse expressar o que você acha. Parece que você não pode chegar num lugar e falar: olha pessoal, eu acho isso e isso, eu acho que as pessoas devem se unir, e também acho que talvez uma pacificação seria uma boa alternativa. E por mais que eu não concorde muito com essa ideia, por eu achar que é um esforço em vão, eu parei, eu ouvi o que ele tem a dizer, eu pensei como seria a ideia dele na prática, possivelmente também devia ter mandado um salve pra ele, pra pedir pra... Isso é o básico da comunicação, é que muito influenciador hoje em dia, infelizmente, se vê escravizado pela própria bolha, cara. Você não pode simplesmente emitir uma única opinião que 90% do teu público talvez não concorde, porque você tá amarrado ali. E você perde todos os seus números que são atrelados àquele personagem que você construiu diante deles. É isso. Ele me explicar mais ou menos como seria essa visão que ele tem de mundo. Só que tem muito fanático por aí na internet que não consegue fazer isso, que não consegue parar pra ouvir o que outra pessoa tem a dizer. Eles não querem entender nada e partem diretamente pra xingamentos ou senão ataques. Inclusive tem um cara no Instagram chamado Tio do Biscoito. Ele é um fã muito alucinado do Vocês já viram esse cara, chat? Lula. Caiu! O arroz caiu! O óleo soja caiu! A carne caiu! Tá caindo é tudo! Aquela coisa ruim caiu por terra! Já viram esse cara ou não? Quebrou Excelente criador de conteúdo. Brasília! Destruiu Brasília! Ô vergonha! Aquele homem ficou 28 anos mamando na teta como E ele ama o Lula, cara. 4 anos como presidente! 32 anos O outro é Lula. mamando! Ele caiu por terra! É Lula. Ah, olha o puteiro que ele tá tocando no meio da cidade ali. Ó, a estrelinha. Presidente! É Lula! Chama a Belina, né? A Belina, é um clássico, né? Meteu o padrinho da Belina e vou picar a mula daqui mesmo, parado em cima da calçada. Puta que... E cara, como eu queria ter uma oportunidade de acabar conversando com esse velho e entender o que se passa na cabeça dele. E de como ele chegou nesse ponto de fanatismo e idolatria. Mas será que dá pra trocar uma ideia? Será que ele não é esse meme o tempo todo? Como é que será que é a conversa, Charlie? E as pessoas intolerantes jamais vão chegar nesse ponto e acabar tendo esse desejo de entendimento do outro lado. Como eu queria ver um debate, uma conversa do Wagner com alguém assim. Tudo isso em nome do... Já pensou o Wagner debatendo com esse senhor do Lula aí? Complicado pro Wagner isso daí. Entretenimento. Porque afinal, no fim das contas, tudo se resume a isso. A boa e velha política do pão e circo. E quando eu paro e penso no tempo e na energia que a gente investe em debate, que raramente muda a opinião de alguém, eu acabo percebendo que eu posso estar usando esse mesmo esforço pra acabar cuidando de algo que realmente eu posso controlar. Que no caso seria minha vida, meus objetivos. E sim, eu também tenho uma noção de que esse pensamento meu é individualista. Esse senso individual que eu tenho não é sobre egoísmo, e sim sobre algo que eu entendo, que é o caminho da minha vida, do meu progresso. Que é... Mas você tá certo de pensar assim, Ramsés, realmente pensar em um bem maior, quando o objetivo desse bem maior, né, que seria o cenário como um todo, tá pouco se lixando e tá dificultando, dá vontade mesmo de olhar só pro próprio rabo e foda-se o coletivo. No final das contas, talvez seja esse o caminho, claro. Adivinha só, não reflete de uma bolha inteira. E é exatamente por esse motivo que uma bolha nunca vai ser unida. Você tá falando de uma bolha que nem quer se ajudar.
Uma bolha que simplesmente não quer fazer nada a respeito. Tem muita gente que se alimenta disso, vive disso, né? Permanece assim. É interessante que a guerra continue, entendeu? Sempre vai ter alguém que vai criar algo diferente do grupo como um todo. E depois outra pessoa, e depois outra pessoa. E tudo isso acaba englobando um nível de complexidade e diversidade ideológica que é impossível que acabe existindo consenso entre vários indivíduos. Por isso que mesmo que esteja tudo polarizado, nunca vai estar bom pra ambos os lados. E acredite, sempre vai ter alguém pra acabar discordando dessa ideia. Ou se não, das E talvez essa seja a graça da vida também, não? coisas como Uma das. um todo. E claro, pessoal, dá o like e se inscreve. Sempre Pois dá é, o rapaz. like e se inscreve. A gente já volta aqui pra reagir ao vídeo do Nerdverso. Mas Ramsés, obrigado por esse vídeo incrível. Eu sou seu fã. O RPG, ou Barros não fecha o WhatsApp, cara, inacreditável. O RPG continua de pé, tá bom? E vai acontecer mais hora, menos hora. O vídeo ficou muito longo, mas eu ainda volto hoje com mais um. Até já.